Meus irmãos, damos graças a Deus por estar mais uma vez na presença do Senhor, na casa de Deus, recebendo do Senhor e aprendendo da sua parte. Eu quero convidar os irmãos agora para meditarmos na palavra de Deus, em um assunto que o Senhor nos lembrou, e vamos juntos estar meditando na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 7. Primeiro Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 23. Primeira Crônicas, capítulo 7, versículo 23. A igreja repete comigo o texto que diz assim: e depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou Berias, porque ia mal na sua casa. Amém? Glória a Deus. Vamos dizer comigo, irmãos, nós vamos meditar nesse versículo aqui, nesse texto, né? Repita comigo: Berias, quando as coisas andam mal na minha casa. É importante ou não é esse tema, né? Glória a Deus. Irmãos, e tem uma mensagem, né, muito importante para nós meditarmos nesta noite. O texto de 1 Crônicas que nós lemos está falando dos descendentes diretos de Efraim, né? E os irmãos sabem que os patriarcas, todos eles foram abençoados, no caso aqui, por Jacó, né? Efraim é um dos filhos de José que recebe a bênção, né? Ele passa a fazer parte na linhagem da nação de Israel, porque dos 12 filhos de Jacó, Deus determinou que uma das tribos não tivesse herança. Então, se você contar os 12 filhos de Jacó e tirar Levi, que era tribo sacerdotal, só fica 11. Então, foi preciso que Deus, através de Jacó, pegasse os 2 filhos de José e incluísse na herança, porque nesse caso completava novamente o número de 12, que eram as tribos de Israel. Então nós são chamados a meia tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés, né? Para que o número ficasse completo em 12, porque a tribo de Levi não tem herança na terra de Israel, porque é uma tribo sacerdotal, né? Então todos os filhos de Jacó foram abençoados. Mas, irmãos, isso não significa que você tem uma promessa de Deus, você tem a bênção de Deus, você é filho de Deus, você é servo do Senhor, mas isso não impede que as coisas possam andar mal na sua e na minha casa. Qualquer família pode passar por adversidades, por situações, por provações, por guerras, não é? Pode passar por momentos de tristeza, de angústia. E às vezes nós estamos vivendo em um momento que tudo a gente diz assim: mas por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu isso? Existem vários motivos, existem várias razões. Às vezes são sementes que foram plantadas, e os irmãos sabem que quando semente que se planta, ela nasce. Então é o resultado do plantio de uma semente. Pode ser também, irmãos, um ataque do diabo, que não estamos isentos. Ele está constantemente trabalhando para destruir a igreja, destruir os servos do Senhor, destruir as famílias. Ele vive dioturnamente trabalhando nesse propósito. Você imaginou alguém que vive, come, respira e trabalha só para destruir você?
Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não estava mais aqui. Nós não estaríamos mais aqui. É porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia sobre nós. Aleluia. Ele é um Deus de misericórdia. Então, nós vamos ver que Efraim, irmãos, era alguém com promessa, era alguém que Deus tinha planos, era alguém que Deus tinha projeto, e isso não impede em determinado momento de a gente passar por coisas ruins. E é o fato de que quando Efraim, nesse versículo que nós lemos, ele teve um filho, e diz a Bíblia, coabitou com sua mulher e concebeu e teve um filho, e chamou o nome Berias. Aí diz, porque ia mal na sua casa. O nome Berias é grito de dor. Grito de dor, né? E os nomes na tradição judaica, eles seguem esse rito. Às vezes eles representavam momentos, eles representavam um momento de bênção, momento de vitória, né? Isaac, quando Rebeca deu à luz a Isaac, ou melhor, Sara deu à luz a Isaac, irmãos, ela deu sorrindo. Toda mulher dá à luz um filho, sente dores, sofre, padece, porque faz parte do sistema, né, de nascimento humano. Mas imagine Sara, velhinha, né, já com idade avançada, quando ela deu à luz, ela deu à luz sorrindo. Algo inusitado. Como é que ela está dando a luz sorrindo, tendo a luz Isaac rindo? Porque ela entendeu que era Deus cumprindo uma promessa impossível, algo que não se podia cumprir naturalmente. E ela disse, e o nome dele será Sorriso. Botou o nome do menino Sorriso. Isaac significa sorriso, porque ela deu a luz sorrindo. Então, na cultura hebraica, os nomes representam algo. Quando a criança nasce, em determinado momento, ela poderia representar aquilo, né? Às vezes também características da pessoa, como é o caso de Esaú, que significa peludo, né? Cabeludo, porque ele nasceu cabeludo. E Jacó, porque as crianças, um botou o pé para fora, o outro puxou para dentro, teve que botar uma fita para saber qual era o primogênito. E nesse vai e vem, entenderam que Jacó estava querendo tomar o lugar do outro. Aí botou o nome Jacó, que significa aquele que quer passar na frente. Né? E no caso aqui de Efraim, por que foi que ele botou o nome Berias? Porque uma tragédia se acometeu sobre a família de Efraim. A Bíblia diz, nos versículos anteriores, que Efraim perdeu 2 dos seus filhos assassinados. Vocês vão ver aí no versículo de número 21, Isabade, filho deste, Sutela, filho deste, e Ezé, filho deste, e Eliade, a quem mataram os homens de Gate. Olha, a quem mataram os homens de Gate, que nasceram naquela terra, porque desceram para tomar seus rebanhos. Então, foi por isso que ele colocou, e logo em seguida, a esposa vai dar à luz uma criança, e ele põe o nome de Berias, né? Que significa grito de dor, porque ele estava vivendo um luto. O próprio versículo 22 diz assim, e Efraim, pai deles, diga comigo, e Efraim, pai deles, chorou vários dias, e seus irmãos vieram confortá-lo. Qual o pai que recebe em casa a notícia, ó, seus filhos acabaram de ser assassinados, mataram eles agora. Então Efraim viu essa nuvem escura na sua família, essa tragédia que aconteceu na sua família, e logo em seguida a sua esposa fica grávida e dá à luz. Ele colocou o nome, por conta disso, Berias, né? Com grito de dor. Ele estava em um momento de luto, de aflição, de sofrimento, de guerra. Então, irmãos, os irmãos entenderam aqui o contexto, né, até agora? Digam amém. Entenderam? Então, uma família que tem promessa, mas que se acometeu um desastre sobre a vida deles, sobre a vida de Efraim, e
Isso tudo foi marcado por um nome, Berias, quando as coisas andam mal na minha casa. Está escrito aí no texto que a gente leu. Quando as coisas andam mal na minha casa. Então vamos meditar um pouco sobre isso. Amém? Primeira mensagem de Berias para nós nesta noite. A gente tem que se preocupar, irmãos, e ter cuidado com os meios pelos quais queremos alcançar a bênção. Escute, tem promessa de Deus na sua família ou não tem? Tem promessa ou não tem? Quantos creem aqui que Deus quer cumprir promessa na sua vida? Deus quer cumprir promessa. Agora tenha cuidado, porque a promessa também é um atrativo para, irmãos, propostas indecentes. Deus me fez um exemplo, uma moça, né? Deus me fez uma promessa que vai me dar um esposo, um homem maravilhoso, um príncipe encantado, dos olhos cor-de-rosa, melhor, azul. Aí, né, o coração se enche, se alegra. Eu tenho uma promessa, mas fique sabendo que antes do príncipe chegar, vai chegar o sapo, vai chegar a Dalila, para atrapalhar a promessa. Ah, irmão, Deus me fez uma promessa de uma casa. Oh, irmão, que bênção, né? Uma promessa de uma casa. Mas fique sabendo, fique vigilante, porque vai chegar uma proposta indecente e você vai pensar que é o cumprimento da promessa, e não é. É um mensageiro de Satanás para atrapalhar a sua promessa. E sabe, irmãos, a primeira mensagem que nós aprendemos aqui com Berias é: cuidado com os meios para chegar nas promessas. Porque os filhos de Berias estavam, de repente, eles eram cuidadores de animais, cuidavam de gado, tinham rebanho, e daqui a pouco o rebanho de um começou a crescer, tem mais uma vaquinha diferente, tem mais um bezerrinho diferente. Rapaz, Deus está abençoando. Só que Efraim não sabia o que é que estava acontecendo. Os filhos de Efraim estavam roubando gado. E aparentemente era uma bênção. Você tem 3 vaquinhas, daqui a pouco aparece 8, 10, 12. Rapaz, está multiplicando. Isso é Deus, está abençoando. É Deus, a gente tem a promessa e Deus está abençoando. E às vezes não é. Às vezes, irmãos, é um atrapalho do diabo. Fique com a sua moedinha e não aceite o pacote indecente de dinheiro que forem trazer para você. Porque na moedinha da bênção, Deus vai multiplicar o que você tem e vai cumprir a promessa. Mas no pacote indecente, que parece ser uma bênção e uma fortuna, está a desgraça da promessa na sua vida. As coisas vão andar mal. As coisas vão andar mal na sua casa. Cuidado com a riqueza mal adquirida. Cuidado com a prosperidade às custas da desgraça dos outros. Cuidado com as vantagens. Deus não chamou a gente para levar vantagem. Deus chamou a gente para ser justo, verdadeiro, para ser sincero. Crente não pode ser esperto. Crente tem que ser sábio. Sábio é uma coisa, esperto é outra. Então, cuidado com os meios para chegar nas promessas. Abacuque 2:9 diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daquele que ajunta bens mal adquiridos. A promessa precisa ser vigiada, selada, cuidada. Amém? Crente tem que aprender a renunciar, a dizer: não, eu não quero isso, eu quero a promessa, eu quero a promessa, eu quero a promessa, eu quero a promessa, eu quero a promessa. E a promessa, na maioria das vezes, custa um preço. Tem um caminho difícil para percorrer.
Quando Deus disse a Abraão: tu serás pai de uma multidão, era para ele ter ficado quietinho no lugar dele, esperando o tempo do cumprimento da promessa. O que ele foi fazer? Dar um jeito da promessa se cumprir. Até hoje a gente sofre, ou não é assim? Até hoje a nação de Israel sofre com aquele erro de Abraão, porque era para ele ter esperado, porque o plano de Deus com Abraão era milagre. Olha, irmão, quando Deus tem plano com a gente na base do milagre, ou você fica doido para receber a promessa, ou você se atrapalha todinho. Porque quando as coisas referentes a nós tem a ver com milagre, nunca é na fórmula da lógica. Sempre acontece de um jeito que você não espera, não imagina, não acredita. O caminho é diferente, porque Deus quer fazer milagre. Deus não quer fazer do jeito comum, Deus quer fazer de um jeito para que o nome dele seja glorificado. Glorificado. Amém? Então, vamos ser vigilantes com propostas indecentes. Amém? Deus vai cumprir a promessa, mas Deus cumpre a promessa por caminhos certos. Deus não cumpre promessa por caminho tortuoso. Você lembra de Jacó, quando Isaac, já com os olhos escurecidos, e disse: eu vou morrer, estou perto de morrer, e eu quero entregar a minha bênção na primogenitura. Vai no campo, pega um cabrito ou uma gazela, prepara aquele guisado que estás acostumado a fazer, traz para que eu te abençoe. A mãe ouviu aquilo e disse: não, mas ele vai dar a bênção a Esaú, ele tem que dar a Jacó, que é meu filho preferido, e eu sei que Deus deu uma promessa a Jacó, e realmente a promessa era de Jacó, mas ela quis dar um jeitinho para a promessa se cumprir. E o que é que ela fez? Preparou uma armadilha, mandou Jacó trazer a gazela antes de Esaú, preparou o guisado igual que Esaú preparava. Aí agora ficou um problema: um era peludo, o outro era liso. Aí ela disse: não, vou dar um jeito. Pegou uns pelos de cabra, colou em cima de Jacó, botou no peito, né, que o pai dele estava cego, aí passava a mão assim para sentir o pelo, né? E lá vai Jacó levar o guisado para receber a bênção, arranjadinho. Eu já vi até gente dizer assim: tá vendo, irmão? Quando Deus quer abençoar, ele faz de todo jeito. Deus não faz de todo jeito. Deus faz do jeito certo. Deus faz do jeito puro. Deus é santo, 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 santo é o Senhor. E sabe, irmão, que aquilo ali custou para Jacó? Você sabe que custou para Jacó? Por onde ele foi, ele sofreu. Porque o pai dele disse assim: meu filho, que tão rápido tu vieste. É porque Deus mandou a gazela ao meu encontro. Mentira. Já começou mentindo. E disse: vem cá para que eu te toque. Aí disse: olha, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Deus dando chance a ele para ele se arrepender. Diz assim: meu pai, me perdoa, não me maltrate não, é porque foi minha mãe que botou isso na minha cabeça, mas eu não quero esse tipo de bênção não, eu quero a bênção certa. Era assim para ele dizer, mas ele enganou. O pai deu a bênção a ele. O outro, quando chegou, ficou bravo, disse: eu vou matar ele. Ele teve que fugir. Começou aí o problema, porque quando Deus faz, irmão, dá tudo certo. Dá tudo certo, né? Começou aí, teve que fugir. Chegou lá no meio, na casa do tio dele, só foi sofrimento. 20 anos o tio enganando ele. Até para ele casar foi uma prova, lembra disso? Foi uma tribulação. Para ele sair foi outra guerra. Quase que tinha uma guerra na hora da saída lá. Pegaram ele no caminho. Se Deus não tivesse intervindo, tinha tido um desastre ali, porque o Labão pensou que ele estava roubando tudo, até os ídolos dele, e aquela confusão toda. E outra, o pior de tudo isso era Jacó. Carregava um trauma dentro dele. Carregava um trauma, porque quando ele se encontrou com o anjo, ele dizia: me abençoa. Não, mas tu não já fosse abençoado lá? Jacó não te abençoou? Ou melhor, Isaac não te abençoou? Por que tu estás aí lutando com Deus para querer ser abençoado? Tu não já é abençoado? Insistiu tanto com o anjo, não foi? Aí o anjo vai e diz assim: como é o teu nome? A mesma pergunta que o pai tinha feito.
Como é o teu nome? Eita, agora ele teve que dizer. Ah, meu nome é Jacó. Disse, tá bom. Não será mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, porque como príncipe lutaste com Deus. E Deus ali, foi ali que Deus curou o coração dele. Mas ele carregava na sua mente uma dúvida. Veja só, se minha mãe não tivesse feito aquilo, como é que eu ia receber a bênção? Porque Esaú já tinha ido caçar, o pai disse que ia dar a bênção a ele. Eu ia ficar olhando, e aí como é que Deus ia resolver isso? E Jacó carregava isso na mente dele, ó. Passados os anos, ele ficou velho, estava na terra de Canaã. José já era governador do Egito, mandou buscar ele com a carruagem de Faraó para trazer. E quando trouxe, ele encontrou José com 2 filhos, inclusive um deles é esse aqui. E Jacó disse: olha, dá-me os teus filhos, eu não pensei nem em te ver, e estou vendo meus netos. Dá-me os teus filhos para que sejam a minha herança. Os que nascerem a ti a partir de hoje serão teus, mas estes serão meus. Traz para que eu abençoe. Aí José pegou o mais velho, botou na mão direita, pegou o mais novo, botou na mão esquerda. E na hora que ele vai abençoar, aí Deus diz assim: troca a mão. José disse: não, meu pai, esse aqui é o menor, esse é o maior. Não é assim, meu pai. Disse: cala-te, cala-te, cala-te. Eu sei o que eu estou fazendo. Naquele dia, Deus disse a ele: Jacó, sim, Senhor, era assim que eu ia fazer contigo lá. Eu ia trocar a mão de Isaac, porque quando eu prometo, eu cumpro a promessa. Não precisa arranjar, não precisa gambiarra. Não precisa empurrar a porta, não precisa atravessar o caminho de ninguém, não precisa matar ninguém no caminho. Deixa teu irmão correr, deixa teu irmão crescer. A promessa que Deus te fez, ninguém toma, ninguém arranca. A casa de Efraim andava mal, porque haviam métodos para alcançar a promessa que não estavam sendo aprovados por Deus. No canto madagaço de Midavadaraiace, Heregiodorgo Monacharadavácia, Ei que odobaço minaie, Aragobassundare revas,Ederemas. O Senhor está aqui conosco. Levanta a tua mão para adorar o nome de Jesus. Ele está aqui conosco. Aleluia. 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 Ensine a sua casa, ensine o certo, ensine o correto, ensine o verdadeiro, meu filho. Faça, viva do pão amargo, mas justo. Ensine na sua casa, amém? Porque as coisas andam mal, porque os métodos para alcançar a promessa não estavam dentro dos planos de Deus. E é um motivo para a gente refletir. Também não quero que os irmãos fiquem pensando: tem uma coisa acontecendo lá em casa, está ruim, deve ser alguma coisa errada. Não é isso que eu estou falando. Estou falando aqui no texto, amém? No caso de Efraim, havia um precedente que levou a uma tragédia dentro da sua casa e da sua família. Então, irmãos, precisamos monitorar, não é? Cuidado com esse celular, cuidado com as amizades, cuidado com vizinhança, cuidado com amiguinho. Quem são seus amigos? Quer saber quem são, onde é que vive, o que é que estão fazendo, para que a gente não seja surpreendido. Amém, irmãos?
Porque meu filho é uma bênção, pastor. É exatamente por isso que a gente tem que vigiar. Porque o diabo não está atrás de atrapalhar quem não tem nada. Ele quer atrapalhar quem tem a bênção. Amém? Meu casamento é uma bênção, pastor. Meu marido é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Muito bem, vigie. Porque o diabo não está satisfeito com a bênção do seu casamento. Deus está me abençoando, pastor. Eu sou um obreiro, Deus tem me usado na palavra, está uma bênção. Cuidado. Porque justamente porque é uma bênção, o diabo quer atrapalhar. Amém, irmãos? Quando você vê o trabalho de Deus, a igreja, a gente tem que orar muito ao Senhor. O trabalho começa florindo, assim Deus começa abençoando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O povo começa a se animar, a igreja começa a se animar. Mas eu já sei já. Eu entro em oração e jejum. Porque quando Deus começa a abençoar, o diabo vai se levantar para querer impedir, para querer entristecer um, para querer fazer o outro parar, para fazer alguém desistir, para fazer. E a gente tem que estar vigiando. A questão é justamente a bênção. Amém, irmãos? Agora, não desanime com isso, não fique triste. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A segunda mensagem que nós aprendemos aqui nesse texto de Crônicas: Berias, quando as coisas andam mal na minha casa. Então, primeiro, cuidado com o caminho, os métodos para alcançar as bênçãos. Será que é bênção mesmo, né? Tem que ter cuidado. Segundo, que nós aprendemos, o versículo 22, pelo que por muitos dias chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Irmãos, não existe forma de Deus mudar um quadro dentro de uma família se não for com lágrimas. Quer ver Deus mudar uma ação maligna, uma coisa ruim, um ataque do diabo? Dobra o joelho, irmão. Dobra o joelho, irmã. Bota o despertador para as 3 da manhã no pé do seu ouvido. Vai tocar umas 200 vezes. Bum, bum, bum. Se levanta, tenha coragem. Bota o joelho no chão, bota a testa no chão. Eu quero ver demônio do inferno que resiste quando um crente bota o joelho e a face no chão e clama ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó. Duvido. Efraim chorou, porque o caminho da virada é oração. Escute, e sempre numa casa tem que ter alguém. Se não tiver ninguém para chorar e orar, irmãos, aí pode escrever que vai daí para pior. Mas se dentro de uma casa tiver alguém, eu já vi irmã dizer assim: meu pastor, meu marido não ora, eu estou sozinha e eu não sei o que é que eu faço. Continue orando, irmã. Ore por seu marido, ore pelo seu filho, ore uma hora por você, depois uma hora por ele, uma hora por seu filho e seu neto. Você é o esteio da sua casa, ore. Pode ser o contrário também, o marido: mas minha esposa não ora, ela não me ajuda. Então você se levante, deixa ela dormindo, se levante, bota o joelho no chão, a testa no chão, porque Deus vai virar o cativeiro. Deus vai mudar o cativeiro, vai virar de cabeça para baixo assim. O que o diabo fez, Deus vai desmanchar. Levanta a tua mão para receber essa palavra. O que o diabo preparou para a tua casa, Deus vai desmanchar através da tua oração e do teu clamor na presença do Senhor. Deus vai desmanchar, irmão. Vai ou não vai? Vai, diz para quem está do teu lado: Deus vai desmanchar, irmão. Fica quieta, continua orando, irmão. Vai, continua orando, irmão. Vai, diga, ora aí, pode orar, irmão. Deus vai desmanchar o que está acontecendo na casa de Berias. As coisas estão indo mal, mas Deus vai fazer as coisas mudarem de tamanho, mudarem de forma. As coisas vão começar a andar bem. Prepare-se. Se prepare. Olha, irmão, quando Deus começa usando o pregador, ele se torna profeta. Eu entendo assim, que quando Deus está usando, Deus está falando na boca dele. Escute, quando Deus dá uma palavra na boca de um servo que está pregando, levanta a mão e dê um amém bem forte. Amém? Deus vai, a partir desta noite,
mudar a história de alguém que chegou aqui, a porta vai se abrir e você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Ele está ouvindo a tua oração. O teu grito está chegando no trono da graça. E quando o choro chega, vai descer resposta do céu. Vai descer resposta. Levanta a mão. Vai descer resposta do céu na tua casa. O salmista diz no Salmo 12: por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Neemias, no capítulo 1, versículo 4, diz que a Bíblia diz que Neemias chorou. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Mas vê o que Deus fez em Neemias? Vê o que Deus fez? Um copeiro virá ministro da reforma na cidade de Jerusalém. Era só um copeiro. Jeremias também chorou. Jeremias 9:18: apressem-se, levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Jeremias chorou porque foi perseguido. Jesus também chorou, irmão. João 11:35, Jesus, vamos dizer comigo, Jesus chorou. Se Jesus chorou, por que tu não quer chorar? Agora, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. A alegria vai chegar. O choro, você talvez está vivendo o tempo do choro de Efraim. Viveu o tempo da angústia, que foi a perda dos filhos, e agora está vivendo o tempo do choro. Ninguém consolava ele. Não, os irmãos vieram para consolar, porque tem tempo que é para a gente chorar mesmo. Chora. Diga para quem está do seu lado: chora. Chore. Pode chorar. Mas se prepare para o tempo de cantar. Vai chegar o tempo de cantar. Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Eclesiastes diz: tem tempo de chorar, mas também tem tempo de rir. Tem tempo de prantear e tem tempo de saltar de alegria. Vamos dizer comigo? Tem tempo de saltar de alegria. Você crê que o teu sorriso vai rasgar a orelha aqui, vai emendar com a orelha? Você crê que Deus vai trazer um tempo que você vai pular de alegria, irmão? É muita alegria, não é não? Para um crente pular de alegria, saltar de alegria, rapaz, um negócio muito bom. Vai ser tanta bênção, tanta bênção, tanta bênção. Deus vai fazer algo tão extraordinário. O milagre vai acontecer, que Deus vai virar o cativeiro assim, ó. E você nem vai lembrar do choro, nem vai lembrar das lágrimas, nem vai lembrar do tempo de aflição. Tu vai ver como Deus vai fazer. Tu vai ver como Deus vai mover as estações, o tempo. E essa mudança de tempo é resultado da sua e da minha e da nossa lágrima. Nesse tempo de choro, já para a gente ir para o outro ponto, tempo de choro, não murmure, não reclame. Deus também não se agrada disso. Não murmure, não reclame, não conte tristeza, não conte fraqueza, né? Ah, porque ninguém gosta de mim. Nunca, não diga isso, mesmo que ninguém goste, você não diga.
Porque Deus está usando esse tempo de choro para preparar você. Aceite o processo. Como está tão presente o Rei do Céu aqui, o amigo de todos os amigos, o príncipe celestial. A ele a honra, a glória e o domínio para sempre. Efraim viveu esse tempo de choro, tempo de dor. A casa dele foi abalada. Aleluia. Mas escute, Deus não invalida promessas, Ele cumpre promessas. O que Deus tem com você, com a minha casa, com a nossa casa, com a nossa família, ninguém vai impedir, ninguém vai interferir, ninguém vai atrapalhar, porque é promessa de Deus sobre a tribo de Efraim. Efraim tem promessas. Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa? Levanta a mão. Quem tem promessa? Vou levantar as duas mãos. Deixa ele estourar pelas costas. Deixa o diabo ficar perturbado. Mas a promessa está de pé. A promessa está de pé. Mas pastor, depois disso tudinho, depois desse desastre, o homem está chorando, desesperado. Deixa eu terminar aqui e mostrar para você que Deus não muda promessa. Ele cumpre promessas. Amém? Porque logo em seguida a Bíblia vai mostrar, irmão, que a Bíblia é uma riqueza de detalhes muito grande, uma profundidade muito grande. Os filhos que morreram, não vou falar agora porque não dá tempo, dos nomes de cada um deles que morreram porque entraram por um caminho ruim. No meio do caminho nasce Berias, que é uma marca do que aconteceu antes, o grito de dor, Berias. Mas em seguida vem uma lista de filhos que Deus deu no lugar dos filhos que morreram. E aí, quando a gente vai ler, irmão, veja aí, quando a gente vai ler, nasceu Será, Refa, Resef, Tela, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Nu e Josué. Logo em seguida, porque Deus não invalida a promessa. Você passou um tempo ruim, a coisa está difícil, foi sofrimento, mas Senhor, e agora? Agora eu vou cumprir a promessa. Eu não mudo a promessa, eu vou cumprir a promessa. Olha, nasceu Seara, o nome dela significa descendente, aquela que constrói. Nasceu Refa. Refa significa riqueza e cura. Você acha que é por acaso que esses nomes vieram aqui logo depois, na descendência dele? Olha, Resef significa fogo que consome o que não serve. Que nome, irmão? Bota esse nome aí no menino. Resef, dá quase reset, né? Resef. Tela foi o seguinte, significa vigoroso, vigor fala de força, de ânimo, nada de perna bamba, forte, vigoroso. Taã, que era o seguinte, significa inclinação para o bem. Olha que nome bonito, irmão. Bota aí também esse nome, Taã. Ladã significa ordem, agrupamento, aquele que ordena, agrupa. Amiúde significa eu tenho um parente nobre. Oh, aleluia. Elisama significa Deus me ouviu. Tem algum Elisama aqui? Tem Elisama aqui? Elisama significa Deus me ouviu. Olha, irmão. Nu significa
força da serpente. E Josué significa salvação. Olha cada nome tremendo, irmãos, porque era o tempo agora das promessas. Olha, você sofreu, você perdeu seus filhos, esse desastre todo aí, né? Você até colocou, porque a casa ia mal, o teu nome dele, grito de dor. Tá bom, tudo isso aí tá válido, valeu. Mas eu não vou mudar promessa nenhuma, eu vou cumprir. Eu vou começar a fazer o que eu disse para você. Prepare-se para o que eu vou fazer. E veja aí, não vai dar tempo aqui, nós vamos, pelo menos aqui alguma gente vai falar, seara que eu falei, descendente, ou aquela que edifica. O texto vai mostrar para nós, irmãos, no versículo 24, sua filha foi Seara, diga comigo, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzen-Seera. É um registro na Bíblia interessante. Uma mulher engenheira, primeira referência na Bíblia, uma mulher engenheira, e ela construía cidades. Irmão, às vezes a gente lê assim, passa por cima, não vê nada, mas veja, Deus deu a Efraim, depois do choro, uma filha que construiu cidades inteiras. Deus vai fazer isso ou não vai? Deus vai dar na sua mão uma bênção de reconstrução. Os filhos que passaram, eu não vou entrar no detalhe dos nomes, envergonharam. Mas agora Deus deu alguém interessante, não é não? Que menina é essa, rapaz? Ela bota o poste, bota as paredes, constrói muro, faz o concreto, bota as colunas, levanta, organiza porta de saída, porta de entrada. Que mulher terrível é essa? Que eu encontrei outra na Bíblia ainda não. Construtora de cidade. E era filha de quem? De Efraim, depois do choro. Aleluia. Porque isso aqui é o cumprimento das promessas de Deus. Amém? Cumprimento das promessas de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vai dar uma bênção de reconstrução, restauração, marco. Porque as cidades que ela edificou se tornaram marcos. Coisa que ninguém derruba, que ninguém destrói, que fica para gerações futuras. Isso fala de reedificação. Deus vai organizar os pilares da tua casa. O pilar mais rebelde, Deus vai colocar uma cinta ao redor dele. Quando você tem uma coluna na casa que está meio fraca, você vai lá e reforça aquela coluna com outro cinturão de concreto por cima, reveste com um ferro mais grosso para reforçar aquela coluna. Deus vai fazer isso. Aquilo que é fraco vai ser reforçado. Isso fala de edificação. Olha, o que a Bíblia diz no Salmo 147, versículo 13: porque Ele reforçou as trancas das tuas portas. Porque você chorou, porque você buscou, porque você jejuou. Quem é fraco vai sentir força. E vai dizer, eu não sei o que é que eu estou sentindo, que eu tenho força, eu estou querendo ser crente, eu estou querendo servir ao Senhor, e eu oro tão pouco, eu não tenho essas coisas todas. E não sabe que é a oração de Efraim, o choro de Efraim, que mexeu com a promessa, e Deus está descendo para cumprir a promessa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Salmo 31, verso 3 diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O Salmo 122, verso 7 diz: reine paz dentro dos teus muros. Deixa eu profetizar isso: reine paz dentro dos teus muros. Quem recebe, levanta a mão. Reine paz dentro dos teus muros. Oh, glória a Deus. Aleluia. A outra, refa, não vai dar tempo eu falar de todas. Refa significa cura e riqueza. É a junção de dois nomes hebraicos, significa cura e riqueza, né? Então, irmãos, Deus também
no momento do cumprimento das suas promessas, depois do choro, depois do processo, depois das lágrimas, depois do jejum, de você batalhar com Deus em prol da sua família, porque as coisas estão indo mal, aí vai nascer refa, que significa cura, riqueza espiritual. Amém? Deus tem cura para dentro da nossa casa. Deus tem cura para os nossos filhos. Deus tem cura para a nossa família. E muitas vezes pode ser até no sentido não só físico, no sentido emocional, que é um dos pontos em nosso tempo que mais está aflorando, né? A pessoa com problemas emocionais, com feridas emocionais, às vezes está com o corpo sadio, mas está com o emocional abalado, está com a mente abalada, está com o trauma, está com o pânico, está com tantas coisas passando na sua cabeça. Mas irmãos, eu creio também que Deus, Ele cura o corpo, Ele cura a alma e Ele cura o espírito. Não desprezo a medicina, não desprezo nenhuma recomendação médica. Um dia uma irmã chegou para mim, pediu a unção, aí eu com os presbíteros que estávamos ali, oramos por ela, e ela disse assim: eu senti que Jesus me curou. Tá bom, é uma convicção da pessoa. Aí ela disse assim: pastor, eu vou deixar de tomar o remédio. Eu disse assim: quem passou o remédio para a senhora? É o médico. Ele disse: só quem pode tirar é quem passou. Eu não tiro remédio de ninguém, não sou médico. Meu trabalho é orar. Quem passou o remédio é quem vai tirar o remédio. A senhora volta nele, ele vai fazer um exame e vai dizer: cadê a doença que estava aqui? Não tem mais nada aqui. E agora, doutor? Eu vou continuar tomando o remédio? Ele vai dizer: não precisa mais não, você não tem nada. Mas cura emocional Deus produz. Ele produz física também. O que eu estou dizendo aqui é que eu não me responsabilizo, né? A pessoa às vezes está num processo de saúde e tem muitos crentes que assim, não, Jesus me curou, não vou mais tomar remédio nenhum, e depois está internado de novo. Então, se Jesus curou, o médico vai procurar a doença e não vai achar. Ou não é assim? Como eu já vi muitos casos desse aí, muitos. Tem um testemunho para contar um atrás do outro. Não vou falar agora por conta do tempo, né? E existe a cura emocional, que é algo que a pessoa está carregando, uma angústia, uma dor, que está por dentro dele. Às vezes o sorriso está no rosto, mas por dentro está o choro, está a marca, está a raiva, talvez a angústia, a amargura. E o Espírito Santo, ele vai lá nesse ponto da nossa alma, que é uma ferida, espiritualmente falando. Ele vai lá e cura. E quando ele cura essa ferida emocional, na mesma hora, tudo que é de ruim que a pessoa está sentindo, sai no mesmo instante, desaparece. O Salmo 23 diz que ele refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Você já viu como é refrigerar um ambiente? Quando você liga o ar-condicionado, está um calor terrível. Aí liga os ar-condicionados, daqui a pouco aquele ventinho frio começa chegando. O ventinho frio vai tomando conta do ambiente e vai refrigerando o ambiente. Deus faz a mesma coisa com a nossa alma. Ela está triste, angustiada. Eu já fui orar de um jeito, irmão, que eu não tinha nem palavra para orar. Nem palavras para orar. Dobrar o joelho assim, não tem nada para dizer, fica só de joelho, dizendo: Jesus, tu sabe. De repente, naquela madrugada, uma presença, um orvalho tomou conta da minha alma. Eu me levantei cantando. Eu balancei a minha esposa assim, sorrindo. O que é que tu tem? Eu disse: alegria. Poxa, mas tu não está chorando agora, tá? E a prova? Eu disse: tem prova que nada, eu estou sentindo alegria. A presença do Senhor, refrigério, cura. Quando Deus trata com a alma da gente, Ele cura. Amém? Aleluia. Então, irmãos, Rafa ou Refa significa cura ou riqueza. Porque toda a ação da graça de Deus enriquece o crente. Todo contato de Deus com a gente enriquece a gente. Toda palavra
palavra que Deus deu a um crente num momento, uma inspiração, um hino, o que for, enriquece, cura e enriquece. Aleluia, glória a Deus. Eu tive vou terminar agora, irmão. Um dia eu estava em uma filial que eu trabalhava também ajudando o pastor, e eu estava sentado em um horário, estava um período de oração. Depois eu me levantei e fiquei numa cadeira assim, orando também, mas porque eu tenho uns problemas aqui de coluna, e tem hora que tem que ter horário de sentado, horário de joelho, mas eu oro, viu? De sentado, de joelho em pé, às vezes eu oro andando, quando não dá para ficar de joelho, não tem esse negócio. E nesse momento eu estava sentado assim, e continuei orando, falando aquilo que eu estava conversando com Deus na oração. E quando eu estava assim, no Espírito, eu não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer. Eu estava no Espírito, vi o meu quarto, e vi o Senhor que entrou pela porta aqui desse lado. Não vi o rosto, mas eu vi que Ele entrou. E Ele veio até onde eu estava na cadeira aqui, veio bem junto aqui do meu ouvido, chega, dava para sentir. E Ele me disse e me deu uma resposta daquilo que eu estava orando. E quando ele falou comigo aqui, oh, irmão, que coisa, olha que coisa maravilhosa, como Ele é maravilhoso. Eu disse assim, dentro de mim, eu disse assim, Senhor, me dá um sinal. Ele já estava saindo, ele voltou, veio no meu ouvido de novo e disse: sinal é para os incrédulos, não para ti. E Deus cumpriu aquilo que Ele falou comigo naquele quarto. A presença de Deus cura, enriquece. Eu não esqueço mais essa palavra. Sinal não é para ti, é para os incrédulos. Só pede sinal quem não está crendo. Me dá um sinal, Senhor. Então você não está crendo. Quando você crê, não precisa sinal. Você vai esperar a promessa. Oh, glória a Deus. A casa de Efraim foi sendo abençoada com reedificação de cidade, reconstrução de parede caída, reconstrução de muro que estava abalado, construções que estavam paradas, começou a mover. Mas não somente isso, foi também movida por curas divinas dentro da casa de Efraim. Deus curou a ferida, quem sabe a ferida da angústia pelos assassinos que tinham matado a sua família, os seus filhos, que quem sabe estava ardendo no coração dele fazer justiça. Mas agora Refa chegou, e Refa é cura e riqueza espiritual na casa e na vida de Efraim. Aleluia. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Coisa boa está na casa de Deus, coisa boa está na casa do Senhor. E o nome dele era Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Mas você crê que Deus vai mudar isso? Você crê que Deus vai mudar isso? Deus vai mudar casas de crente, vai transformar casa angustiada em casas de alegria, vai transformar casas que estão perplexas em casas de gozo. Deus vai mandar promessa para dentro da casa dos crentes de Gamileira. A promessa vai bater na sua porta. Deus vai cumprir o que Ele disse, porque você está chorando, está clamando, está pedindo, e o tempo de Berias não é para sempre, o grito de dor não é para sempre. Deus vai te dar outros filhos além de Berias. Deus vai dar outros filhos para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Para que o nome dele seja glorificado na nossa casa, na nossa família. Amém, irmãos? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo, não estou sozinho. Escuta.
temer, porque se eu estou seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver. Onde está uma pessoa para Jesus nesta noite que veio ouvir a palavra de Deus, mas ainda não é um crente em Jesus, quer entregar sua vida ao Senhor? Onde Eu está? creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Onde está uma pessoa para Jesus? Quer entregar sua vida ao Senhor, porque Deus tem um plano contigo. O Senhor tem um plano na tua vida. Aleluia. Onde está? Vem em nome de Jesus. Mas está vendo aqui um rapaz? Vem em nome de Jesus. Com ele aqui, com ele. Glória a Deus. Quem está feliz, irmão? Olha, uma vida para Jesus. Onde está a segunda pessoa? Pois estás Tudo que vejo. não estou sozinho, eu estou Onde está a segunda guardado. vida para Jesus? Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver. Quantos creem que Deus vai prover? Quantos creem que Deus vai prover? Irás prover